Vamos chegando para a gente encerrar essa live que se propõe a ser uma live provocativa, né? Uma live que tem por finalidade trazer algumas questões, suscitar algumas questões e não apenas, né, tentar apresentar uma resposta pronta, já que isso seria na contramão, né, de uma perspectiva científica. Então vamos esperar o pessoal ir voltando. Marta e Arthur, vamos lá. Eu espero que eu esteja sendo pelo menos minimamente claro. Argumentativamente eu esteja apresentando para vocês as ideias de forma que sejam, né, facilmente assimiláveis, que sejam devidamente questionadas, tá? Por favor, porque pensar cientificamente, pensar criticamente é seguir esse rumo, é seguir um pensamento que critica o próprio saber. Então, quando eu apresento isso para vocês, eu tenho a oportunidade de assistir, de me assistir, né? Eu vou poder avaliar em que ponto eu poderia ter sido um pouco mais rápido, um pouco mais lento, poderia ter desenvolvido um determinado ponto, né? E a gente só desenvolve o conhecimento nesse momento de partilha. Já aí os pesquisadores, os educadores, né? A galera que trabalha com pesquisa dessa produção de conhecimento sabe muito bem que o conhecimento só serve quando ele está em movimento. Estagnado a gente nunca sabe se a gente aprendeu ou não, mas quando a gente põe em movimento é que a gente tem a certeza de se esse conhecimento, né, ele está sendo útil ou não. Mas vamos aí convidando o pessoal para ir entrando, chamando a galera para que possa vir, né, retomar aqui as nossas discussões, para que eu possa levar a culminância, né, da minha fala e a gente poder encerrar esse bate-papo tão necessário para nós hoje. Se a gente pensa, né, em entender profundamente o Espiritismo, a gente precisa entender como se produz conhecimento, porque essa produção de conhecimento no Espiritismo não é meramente especulativa. As teorias não surgem das nossas cabecinhas, elas dialogam com o próprio fenômeno mediúnico, elas dialogam com as experiências que a gente tem no cotidiano. Quando eu tento propor alguma coisa dentro do magnetismo, essa proposição ela não deve ser simplesmente pensada, né, à época, a partir de autores como Deleuze e outros, mas ela tem que ser pensada a partir, né, dessa discussão metodológica que a gente precisa fazer hoje. Dessa discussão que leva em conta as noções de ciência hoje, porque senão a gente corre o risco de ser anacrônico. A gente não vai mais trabalhar uma perspectiva científica como a do século XIX, como a da época de Kardec, porque a ciência da época de Kardec morreu naquele tempo. Ela já foi superada. A gente lê os autores clássicos para entender como eles desenvolveram o seu pensamento. A gente estuda esses autores, por exemplo, porque eu privilegio a leitura de um autor como Gabriel Delany, né, no lugar de um autor como André Luiz. Por quê? Porque esse conhecimento de Gabriel Delany, ele é muito mais estruturado, né? Ele é muito mais compreensível, ele serve de elo histórico para a proposta de Kardec e ele me permite lançar pontes não só ao período em que Kardec viveu, mas também encontrar um meio de discussão com o que a gente tem hoje. Como, por exemplo, toda a discussão que Gabriel Delany faz nesse livro, Pesquisa sobre Mediunidade, é a discussão que vai ser desenvolvida no campo da psicologia e da psiquiatria do início do século XX até hoje. Porque essa discussão não foi encerrada. Por exemplo, por volta de, acho que foi 2010 ou antes, bem antes disso, não lembro agora, entre 2005, eu acho, e 2010, me perdoe, porque realmente isso eu não lembro agora, o Alexandre Moreira Almeida, ele vai defender a sua tese de doutorado, né, em psiquiatria, né, onde a ideia que ele defende é a ideia de que o fenômeno mediúnico não está ligado ao fenômeno psicopatológico. Ou seja, a expressão da mediunidade não estaria associada a uma psicopatologia. Tá? A não ser em consequências especiais, quando o sujeito tem uma predisposição orgânica ou há um contexto de sobrecarga emocional e psíquica que leva a um adoecimento. Mas ele, na sua tese, ele deixa muito claro, né, que não é lícito associar o fenômeno mediúnico ao fenômeno esquizofrênico, por exemplo. Por isso que é irresponsável
que um profissional da área de saúde, ao escutar um paciente que verbaliza, ver e dialogar com espíritos, né, rotulá-lo, né, taxá-lo antecipadamente de esquizofrênico. Porque já existem extensos estudos, uma obra como a do Dal Galarrondo, né, que fala sobre psicopatologia, religião e saúde mental. Ele trabalha extensamente essas ideias, que já estão hoje, a gente já é aí, o diagnóstico diferencial já destrói a tentativa de associar de uma maneira apressada, ingênua e irresponsável todo o fenômeno mediúnico a uma expressão psicopatológica. O Gabriel Delany, ele faz isso nessa obra dele. Porque primeiro ele discute o fenômeno da escrita automática, né? Que é uma tentativa de justificar a psicografia por outro meio que não apenas a própria psique do sujeito. Ele vai discutir o fenômeno da histeria. Ele vai discutir a mediunidade mecânica, né? A personalidade escrita dos histéricos. Ele vai discutir as teses, né, de pesquisadores que eu já falei, né, Aksakoff, Caldwell, Carpenter, Hartmann. Ele vai discutir as experiências, né, do senhor Janet, o Pierre Janet, para quem estuda aí os fenômenos, né, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, a SPPR, tanto de Londres quanto dos Estados Unidos. O Pierre Janet, o William James são associados que pesquisam nesse campo, né? Ele vai discutir aqui a hipótese de um personagem subconsciente, como ele vai entrar na ideia do animismo, ele vai discutir, né, o automatismo nas relações, ele vai discutir a sugestão mental, a clarividência, a premonição. Então, o Delany, ele discute, né, defende a hipótese espírita, né, contra-argumentando com o que havia de mais moderno em pesquisa, né, científica naquela época, no campo do que hoje a gente chama de saúde mental. Então o Delany, ele não vai simplesmente repetir a retórica, como a gente vê nos centros espíritas, de que o espiritismo é ciência, o espiritismo é ciência, o espiritismo é ciência. Não, ele vai explicar, ele vai justificar por que a hipótese espírita é uma hipótese ainda tão válida quanto todas essas outras. E ele apresenta as falhas dessas outras hipóteses. Isso é fazer ciência. Porque ele vai trazer a experiência prática dele e vai elaborar uma contra-argumentação no campo da discussão científica. Não seria um erro também dizer que um esquizofrênico seja necessariamente um obsidiado? Obviamente. Pode acontecer de obsidiados, né, não serem esquizofrênicos, né, ou esquizofrênicos serem apenas pessoas obsidiadas. Há essa possibilidade? Há sim, porque já tem até literatura que aponta para esse campo. O erro está em justificar a priori, como acontece muitas vezes das pessoas chegarem no centro espírita e de repente já diz, você é médium, né, você tem que começar a trabalhar. Kardec nunca aceitou nem médium, nem aspirante a participante das suas reuniões que não tivesse leitura, e uma extensa leitura introdutória, né, sobre o espiritismo, para entender o que ele era, quais os seus objetivos, para não ficar nem falando bobagem, nem perturbando a ordem dos estudos. Ou seja, ele entendia exatamente o que era o espiritismo, porque ele já tinha lido obras como O que é o Espiritismo, né, o Espiritismo em sua mais simples expressão, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e quando ele era admitido numa reunião mediúnica, ele sabia como se comportar. Então, falar de ciência espírita hoje é um erro, porque a gente não tem grupos de pesquisa, a gente não tem propostas de atualizações discursivas, não temos colegas que estão tentando produzir essa ciência, né, essa discussão dentro das universidades, temos poucos colegas, a gente observa aí a pouca quantidade de material discutido, seja no campo das ciências das religiões, seja no campo próprio da psicologia em geral, seja no campo da psiquiatria, da psicopatologia. Nós temos poucos ou quase praticamente nenhum estudo. E o centro espírita hoje, obviamente, como todo mundo observa, ele deixou de ser um polo de pesquisa, de estruturação da filosofia e da ciência espírita. Ele se transformou, por deficiência dos próprios espíritas, numa repetição papagaiada das religiões de época.
Então hoje nós temos centros espíritas, né, que acham que para manter as portas abertas tem que começar a fazer que nem as igrejas neopentecostais e começar a botar o povo para dançar, para cantar e não sei o que, não que você não tenha, né, espaço para o cultivo das artes, né, seja elas artes cênicas, seja ela a música, né, utilizar o desenvolvimento da musicoterapia. Isso é uma coisa. Outra é você achar que para prender o público você tem que estar fazendo papagaiada, pegando palestrante para fazer, soltar piadinha, falar um monte de bobagem, né? Porque palestras sérias só servem para os grupos de estudo. Não! Kardec já era muito enfático na época dele com o surgimento de grupos de ensino. Eram pessoas que se dedicavam a estudar em profundidade o Espiritismo para ensinar para as outras pessoas que muitas vezes tinham dificuldade de acesso, seja por problemas de instrução elementar, seja por problemas de compreensão, ou seja, porque elas não estudaram, eram analfabetas, ou porque eram analfabetas funcionais, como a gente tem em larga medida hoje. Ter diploma universitário não é garantia de que a pessoa não deixou de ser um mero analfabeto funcional, porque ele apenas repete um saber colocado e ele não pensa esse próprio saber, ele não critica esse próprio saber. O Arthur pergunta, será que a parapsicologia estaria fazendo esse trabalho de atualização da ciência espírita? Ou ela em si se desvia desse objetivo? Arthur, na minha opinião, e aí eu preciso dizer que eu preciso retomar as minhas leituras, né? Eu já tenho agora quase 10 anos que eu parei realmente de estudar os campos da psicotrônica, da psicopatologia, da parapsicologia e tal, né, da transcomunicação, mas o que é que eu percebo como alguém de fora? O que eu percebo é que insistir na parapsicologia, insistir na transcomunicação instrumental, é seguir justamente na contramão do que Kardec percebeu. Kardec, se a gente observar, ele, embora não desdenhasse, embora ele não abandonasse, porque ele nunca abandonou, né, o fenômeno físico, ele era instrutivo, ele servia, mas Kardec não colocou o futuro do Espiritismo na tentativa de forçação de uma explicação causalista, materialista, né, do fenômeno mediúnico. Por quê? Porque ele percebeu que o que levava à convicção era toda a estruturação filosófica acerca desse fenômeno. Por isso que Kardec, no próprio Livro dos Médiuns, segue por uma via muito mais compreensiva, muito mais psicológica do que a que a gente vê ainda a insistência dos colegas, né, que herdaram a metapsíquica, a parapsicologia de Heine, né, de Heine, e a psicotrônica, né? E aí temos aqui, acho que é Sônia Rinaldi com a transcomunicação instrumental. Então, assim, minha opinião é que isso é um erro. Depositar a noção de ciência espírita nesse fenômeno é perder de vista que o caminho que Kardec escolheu é o mais acertado, porque Kardec seguiu o caminho que vai desembocar nas ciências humanas, ou seja, adequar o método ao objeto, e o objeto que se manifesta não é puramente material, o meio material é apenas um meio, mas é um objeto intelectual, é um objeto humano, é um objeto das humanidades. Então você precisa mudar a perspectiva. Na minha opinião, embora eu entenda a validade disso, eu acho que é você tentar enxugar gelo. Porque o fenômeno pelo fenômeno não convence. Por quê? Porque quem não quer acreditar, não acredita e pronto. Você vê que James morre dizendo que não tinha certeza do que estava pesquisando, por mais abundantes que fossem as evidências. Pierre Janet morre sem afirmar se ele acreditava ou não no fenômeno mediúnico. O César Lombroso é o que vai na contramão, ele afirma, né? Mas ele também acaba preso ali no experimentalismo, né? E vários outros, William Crookes, né? O pessoal do espiritualismo moderno, que muita gente confunde com o espiritismo, né? Arthur Conan Doyle, William Crookes, o próprio Aksakoff, né? Frederick Myers e vários outros não são espíritas. Por quê? Porque eles não levam em conta a pesquisa de Kardec. Eles são espiritualistas ou modernos espiritualistas, como esse movimento, né, se autodenominou a partir de Alfred Russel Wallace, entre outros. Por quê? Porque eles passam a vida toda, né, elaborando métodos, elaborando técnicas para tentar provar o fenômeno.
e perdem de vista a construção filosófica, o desenvolvimento, né, psíquico da coisa. E por isso que eles passam a vida todas, obviamente eu respeito, que é uma escolha epistêmica deles, né, de não afirmar nada, porque eles achavam ainda que as provas eram insuficientes, que o volume de dados que eles tinham coletado eram insuficientes, mas o caminho que eles seguem, né, diferente do que colegas nossos espíritas, ainda bem que isso até perdeu gás, né, com a parapsicologia e os quejandos, né, é um caminho que vai na contramão da própria proposta espírita. Porque para quem estuda atentamente esse livro, percebe que a proposta dele não é insistir em fenômeno material. A proposta de Kardec aqui não é fazer com que você, né, passe a vida toda, né, estimulando o fenômeno de efeito físico, até porque ele é extremamente desgastante para o médium. Ele envolve uma quantidade enorme de complexidades, né, de dificuldades. Então o fenômeno mediúnico, como a gente encontra, né, aquilo que a gente chama de fenômenos de efeitos inteligentes, através da psicografia, da psicofonia, até a pintura mediúnica, são meios, né, talvez muito mais elaborados, muito mais adequados ao próprio objeto da psicologia, do espiritismo. E é interessante o quê? Né? Diferente do que se entende hoje, né, que se vende uma religião espírita que não existe. Eu até pretendo fazer uma live sobre isso, né? Vou estruturar aí para daqui para setembro eu conseguir fazer essa live. Kardec vai entender que a partir da perspectiva experimental que ele desenvolve, o espiritismo vai se estruturar como uma ciência filosófica, e aí a gente vai ter um sistema filosófico, né, estruturado, coerente, fechadinho, aberto para os seus desenvolvimentos posteriores, mas bem fechadinho, bem organizado, e você vai ter, né, toda uma instrução voltada para orientar como fazer pesquisa mediúnica, como fazer pesquisa espírita genuína. E Kardec exemplifica isso aos montes na Revista Espírita, através de várias formas. Né? Ele começa ali, a partir da Revista Espírita de 1861, quando ele propõe questões que sejam propostas nas reuniões, né, mediúnicas privativas, e essas respostas, sem divulgação prévia, sejam enviadas para Kardec, porque ele funcionava como centro aglutinador, como centro processador dessas informações. Né? Historicamente isso foi necessário, porque senão era uma balbúrdia, cada um aí tentando, sendo vítima aí dos fanatismos, das mistificações dos espíritos. Então Kardec começa a aglutinar esse centro a tal ponto que toda vez que surgiam hipóteses novas em outros centros, esses centros remetiam a Kardec. Kardec ia maturando, ia dialogando, ele não dava visibilidade a isso, a não ser quando ele tivesse elementos necessários, né, elementos suficientes para elaborar uma hipótese e publicá-la na Revista Espírita. E aí vinha uma segunda onda de novas manifestações, seja dos encarnados e dos desencarnados. Então Kardec já começa a estruturar aí um extenso grupo de pesquisa, né, genuinamente. Por quê? Porque ele dá a pergunta, né, eliciante, a pergunta que estimula o fenômeno, mas ele não dá visibilidade à resposta para que as pessoas não sejam, né, influenciadas por essas primeiras respostas que apareciam. Como Kardec nunca aceitou qualquer manifestação como uma revelação a priori, então Kardec só aceitava algo como verdadeiro quando ele encontrava uma quantidade, né, abundante de dados que convergissem para aquela mesma hipótese. Então a gente percebe o quanto o movimento espírita, né, nunca aprendeu ciência espírita, mesmo que seja a ciência da época, com Kardec. Porque o que é que a gente vem fazendo ao longo do tempo? Aceitando a obra de Rosteng, né, que foi psicografada por uma única médium e tratada por um único indivíduo, ou a gente recebe e aceita como verdade, é verdade até absoluta, inquestionável a priori, né, as obras psicografadas de Divaldo, as obras psicografadas de André Luiz, de Emmanuel, né, de Hamed, de Hermance Dufour, que há um questionamento que essa Hermance Dufour não seja a verdadeira Hermance Dufour, mas enfim,
as pessoas aceitam, né, isso como verdade a priori. E porque foi publicado em livro, as pessoas, na sua ignorância epistemológica, né, acreditam que houve uma autorização dos espíritos superiores. Isso é uma ignorância da própria epistemologia do espiritismo, de uma própria ignorância de como se estrutura a pesquisa espírita que está explicada aqui nessa obra. E que é ratificada no primeiro capítulo, lá nos itens 13 e 14, né, da Gênese. Que é uma pesquisa que não parte de um indivíduo único, de uma fonte única, é uma fonte sempre múltipla. Mas só que, como Kardec desencarnou e o movimento espírita foi às favas, como permanece até hoje, uma bagunça, né? Porque a gente não tem organização, a FEB não serve para organizar, porque ela dita normas, nós não temos desenvolvimento individual como grupo, caímos na esparrela religiosa, achamos que espírita só é espírita se ele comunga religiosamente o passe, a água fluidificada e a reunião mediúnica na casa espírita, e a gente, aí vários centros estão fazendo isso, achando que o indivíduo que passa 5 anos longe do centro espírita, porque ele precisa dar conta da própria vida, do próprio sustento, dos próprios estudos, tem centro aí que acha que esse indivíduo não é espírita, que esse indivíduo deixou de ser espírita porque ele parou de frequentar o centro. Então a gente vê o quanto houve um rompimento, né? Epistemológico, um rompimento próprio mesmo de conhecimento, né, com os fundamentos do espiritismo. Porque aquilo que é ensinado no Livro dos Médiuns, a grande maioria absoluta do movimento espírita ignora. Toda a cautela que Erasto e São Luís cobram da gente, por exemplo, no Livro dos Médiuns, ali nos capítulos sobre a mistificação, né, sobre a fascinação, o capítulo sobre a influência, né, do médium, o capítulo sobre a vocação, o movimento espírita ignora voluntariamente. São analfabetos funcionais espíritas. Então a gente hoje não pode falar de ciência espírita porque ela não existe. Ela existiu, mas morreu com Kardec. E poucas foram as tentativas de manter aceso o facho da ciência espírita. Só que ela se perdeu. Ela está no passado. E para que ela possa acontecer hoje, o movimento espírita precisaria se organizar de uma forma completamente diferente como a que acontece. Por quê? Porque a gente não teria um centro organizador, um Vaticano como a gente tem hoje, que exprime as suas ordens, né, que dispõe os seus estatutos, que impede ou legitima certas atividades, que dá voz a palestrantes ou a médiuns, né, que seria uma organização como a que Kardec esboça na Constituição Provisória do Espiritismo, que está aqui em Obras Póstumas, mas que está lá na Revista Espírita de 1868. Que é quando, após falar do cisma, ele fala desse modo de organização, onde em cada localidade os centros espíritas se organizariam e fariam eleições, né, de pessoas capazes para lhes representar, que seriam chamados de delegados, e que anualmente se encontrariam em um determinado local, e esse local nunca era o mesmo, não é como hoje, né? Não é nunca só em Brasília que está lá, né? Nós temos lá uma estrutura fixa, né? Essa organização, ela é móvel. Então, você poderia realizar um grande congresso em São Paulo, um grande congresso na Bahia, um grande congresso em Recife, um grande congresso em Natal, e você vai circulando. E todo ano, representantes dessas regiões, que representariam esses centros, levariam as suas pesquisas, levariam os dados para que eles fossem trabalhados em conjunto. Nenhum centro, nenhum médium e nenhuma instituição teria privilégio por sobre a outra. Todas estariam em igualdade e todas deveriam ser criticadas e questionadas, porque para Kardec já está lá no que é o Espiritismo. Crítica não é sinônimo de censura. Crítica é sinônimo de avaliação qualitativa.
Então, hoje é um problema a gente falar em ciência espírita, porque ela não existe. Você vê congressos aí acontecendo em Minas Gerais, em São Paulo, né? Que não são congressos de ciência. Não discutem, não produzem. Os congressos de hoje são repetição. Você vê a quantidade cansativa de eventos que cai num evangelismo burro. É um evangelismo que mantém você passivo, que mantém você cego, que aprisiona a sua autonomia, que mantém você preso às propostas religiosistas do passado, como as propostas de estudo do evangelho. Olha, para o espírita, o evangelho, né, assim como todos os livros que estão dentro da Bíblia, porque é um conjunto de livros, todos os livros presentes na Bíblia são livros históricos, que precisam ser estudados a partir da perspectiva espírita, como Kardec fez com o Evangelho. Aqui, ó, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para você entender esse volumezinho aqui, você precisa ter estudado o Espiritismo. E o que é o Espiritismo? Kardec põe. Revista lá, revista aqui nesse volume, né, do que o Espiritismo em sua mais simples expressão. Kardec vai dizer o seguinte, é um parágrafo um pouco longo, mas ele é extremamente elucidativo nesse sentido. Ele vai colocar o seguinte: as lições dadas pelos espíritos elevados sobre todos os assuntos que interessam a humanidade, as respostas que deram às perguntas que lhes foram feitas, né, foram guardadas e organizadas cuidadosamente, formando toda uma ciência e uma doutrina moral e filosófica, olha, não é religiosa, moral e filosófica, sob o nome Espiritismo. O Espiritismo é, pois, a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensinamento dos Espíritos. Esta doutrina está exposta completamente, veja, esta doutrina está exposta completamente no Livro dos Espíritos, em seu aspecto filosófico, no Livro dos Médiuns, em sua parte prática e experimental, e no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu aspecto moral. Porque esse texto aqui, escrito depois da publicação do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, né, e depois também da própria publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, entendeu que as decorrências da filosofia espírita, né, numa moral, porque implicava refletir sobre a prática cotidiana de cada um de nós, a partir do momento que adotamos aquela filosofia como nossa filosofia de vida, essa consequência moral, ela precisava ser estruturada. Ela foi primeiramente estruturada no seu aspecto formal, no livro 3º do Livro dos Espíritos, e depois ela foi refletida em seu aspecto ético no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para entender o Evangelho segundo o Espiritismo, você precisa ter estudado o Livro dos Espíritos a fundo e também o Livro dos Médiuns, porque o Evangelho ele vai tangenciar, ele vai sintetizar esses conhecimentos a partir de uma perspectiva ética. E por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Por quê? Porque como homem ocidental, esse era o conhecimento, o pano de fundo histórico-cultural do homem ocidental. Não tinha lógica, embora Kardec tenha abordado o hinduísmo, né, a filosofia, né, e a cultura celta, o druidismo, tenha estudado, né, tá apresentado um artigo sobre o taoísmo, não lembro aqui exatamente do budismo, mas também fala sobre o islamismo. Então, assim, embora Kardec na Revista Espírita tenha falado sobre esses temas, não tinha lógica elaborar como perspectiva ética, né, um texto que levasse em conta esses outros textos religiosos. Por quê? Porque eles não eram referencial moral da sociedade ocidental contemporânea de Kardec. Então é até sem lógica você ver colegas espíritas dizendo que Kardec errou ao escrever, ao dar publicidade, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ele era um homem de sua época.
E não tinha meio melhor, mais adequado, do que pensar as questões morais e éticas, do que refletindo sobre o material que forma o teu caldo cultural, o teu espírito de época. Então ele utiliza toda a fundamentação, né, metodológica, científica, que vai estruturar a pesquisa espírita, que vai dar corpo e solidez à filosofia espírita, porque é esse entrelaçamento, né, essa metodologia meio qual e quanti, que ele vai utilizar para fundamentar a filosofia espírita, e é por isso que ela é diferente de outras filosofias espiritualistas, como, por exemplo, isso é a minha opinião, tá? Eu ainda nem tenho conhecimento aprofundado, mas assim, eu me sinto à vontade para falar isso, porque não é uma opinião vexatória nem depreciativa, mas eu entendo que essa é até a vantagem do espiritismo, por exemplo, diante da teosofia, porque a teosofia é um conhecimento meramente especulativo. É uma tentativa de síntese de conhecimentos da antiguidade por uma única pessoa. Kardec justamente utiliza o caminho inverso para justificar sua filosofia. Ele utiliza o método experimental e observacional, através também dos recursos da dedução e da indução. Então, a elaboração metodológica de Kardec é muito mais refinada. E por isso, né, que na minha opinião, ele foi muito feliz ao escolher, né, o pano de fundo cultural e histórico cristão para debater questões da época que têm vinculação com o espiritismo, como o próprio evangelho, né, no seu aspecto ético, né, e o céu e o inferno, onde ele traz as discussões teológicas, né, desmontando as teorias teológicas sobre anjos, sobre demônios, sobre purgatório, né, sobre vida após a morte. Então Kardec foi feliz sim, porque esse era o pano de fundo da sociedade francesa, né, da época. Não tem lógica ele discutir o islamismo. Então, assim, é um pecado, é uma ignorância você criticar Kardec por ter publicado. O espiritismo não deixou de ser laico, não perdeu sua perspectiva universalista, né, na sua metafísica. Por quê? Porque ele não adere ao paradigma cristão, né, literal. O que ele faz é uma crítica desse paradigma e utiliza o seu pano de fundo, utiliza aquilo que coincide, porque a fenomenologia que deu base para muitas questões das diversas religiões são aquelas que são trabalhadas pelo espiritismo. Então ele desmistifica essas questões, as esclarece e as associa, aproximando assim as pessoas e as religiões do espiritismo, não se colocando como um competidor entre eles, porque o espiritismo nunca se colocou como a religião, mas se colocando como um campo de conhecimento que serve de depuração, de estímulo para as discussões propriamente teológicas. Então tudo isso é possível porque Kardec, como homem de sua época, não perdeu de vista o seu conhecimento. Ele não perdeu de vista a necessidade de embasar com fatos as suas hipóteses. Ele não podia falar simplesmente, filosofar. Filosofar não era suficiente. Foi isso que levou a psicologia e a psiquiatria da época também, no final do século XIX, né, aos seus desenvolvimentos, ao tentar encontrar-se, encaixar-se, né, no meio termo entre as ciências da natureza, matemática, física, química, né, e as ciências humanas, antropologia, filosofia, sociologia, né, história. Por quê? Porque, principalmente, a psicologia, ela se coloca no meio caminho entre os dois campos de saber. Então, o espiritismo, ele também dialogava nesse campo. Por isso que reduzir o espiritismo a uma ciência, a uma filosofia e a uma moral é extremamente equivocado. Por quê? Porque o espiritismo tem um viés eminentemente pedagógico. Kardec afirma no início do Livro dos Médiuns, principalmente no capítulo 3 sobre o método, que não é sobre método de pesquisa, é sobre método de ensino. Kardec deixa muito claro que para discutir as questões práticas do espiritismo, a pessoa tem que ter um mínimo conhecimento. Senão vai cair no que a galera do espiritualismo moderno caiu, que é passar a vida toda apenas discutindo as evidências, e tendo sempre muito receio de afirmar alguma coisa sobre elas, com medo de ser, de cair num erro, né, de ordem metodológica, científica. Então discutir o espiritismo e a ciência envolve toda essa complexidade.
entender o que era a ciência à época de Kardec e entender porque ao longo do tempo, com essa descontinuidade após a morte de Kardec, em suas raras expressões, como no livro de Gabriel Delany, você não tem ciência espírita. Não temos mais ciência espírita. Não faz lógica falar de ciência espírita como se ela fosse uma ciência que está aí atualizada metodologicamente, alimentando-se a si mesmo e as suas próprias hipóteses. Não tem mais lógica. Se nesse processo de despertar aí consciencial das pessoas, né, conseguirmos trazer essa seriedade de volta ao movimento espírita, talvez a gente consiga estruturar alguma coisa daqui para lá. Seja, né, ressuscitando de um modo contemporâneo e adaptado ao nosso tempo, né, do controle universal do ensino dos espíritos, como Kardec lá, né, principiou a explicar, que está na Revista Espírita de 1864, depois vai fazer parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e que também vai dar pano de fundo para o artigo de Kardec do Espiritismo como a ciência positiva, e também, né, para o Espiritismo lá, quando ele vai falar sobre a Constituição Provisória do Espiritismo, onde ele vai justificar como o Espiritismo deve caminhar. E é muito interessante, por quê? Porque Kardec ele vai deixar muito claro a necessidade. Primeiro, ele traz 3 pontos, né? Que é a necessidade de uma unidade linguística. Então não dá para você trazer aí, né, como aconteceu com o movimento espírita e aí, né, sobre a influência desses autores como Hermance Dufour, de você misturar a linguagem espírita com a linguagem espiritualista, né, e falar os 7 corpos e astral e essas coisas. Não tem vinculação com a pesquisa e com o vocabulário espírita, como misturar espiritismo com Ramatiz, né, e com vários outros. Por quê? Porque não tem lógica. Embora você possa fazer, claro, uma colaboração cultural, um estudo de religiões comparadas a partir do paradigma espírita, né? Não colocando o espiritismo como melhor, mas entendendo o espiritismo, né, como uma proposta metodológica, como contendo uma proposta metodológica. Você pode utilizar essa proposta metodológica para avaliar esses outros saberes. E aí eu te digo de novo, não no viés qualitativo, como quem coloca essa proposta, né, melhor do que as outras, mas utilizando o espiritismo nesse sentido de uma aproximação com a ciência. Por quê? Porque ele vai assumir o papel de método e vai trabalhar. Cara, Emmanuel, eu não digo que o trabalho que as AMES têm feito são ciência espírita, porque eu acredito que não é apenas uma mera justaposição de conhecimentos que justifica esse epíteto, né? Não estou aqui desvalorizando em hipótese alguma as tentativas das AMES, mas no momento em que você toma a própria obra de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, como verdadeiras, sem fazer uma extensa crítica sobre essas obras, porque até hoje eu não conheço nenhuma obra crítica sobre essas obras, não existe um livro que faça uma análise crítica ao estilo de Kardec desses textos, né? Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Emmanuel. Então, para mim, justapor conhecimentos não é produção de conhecimento científico. Eu tenho um cuidado muito grande. Talvez, se eu me aproximar das AMES, eu possa mudar de opinião? Talvez. Mas, na minha opinião, eu acho que ainda não. Pode atender aos requisitos científicos, né, da ciência convencional, da ciência mainstream, mas acredito eu que não legitima a proposta de ciência espírita, tá? Porque a gente precisaria fazer uma extensa discussão sobre o que significa ciência no espiritismo para também aproximá-lo das discussões científicas, né, de nossa época, daquilo que a gente produz cientificamente hoje. Se as coisas também não fossem tão caras nas AMES, às vezes, para se associar, para poder participar de evento, eu acredito que seria muito mais proveitoso se eles também pudessem trazer esses debates especializados, né, para o público leigo e problematizar isso com o público em geral. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, porque, com a desculpa, e eu entendo que elaborar um evento, um grande congresso exige, né, um dinheiro, exige um financiamento, exige, tem um custo, mas eu penso que com tudo que a gente tem hoje,
dentro dos centros espíritas, e principalmente agora com a pandemia se tornou mais visível ainda, essas discussões elas têm que ser acessíveis ao público em geral, para que você possa educar cientificamente o povo, para que você possa permitir o fomento de grupos de estudo que comecem a, primeiro, levar a sério a proposta espírita, para depois, e só depois, ousar discutir ciência. Porque senão a gente cai na papagaiada de muito espírita aí, né? Por incoerência, por desconhecimento, por pura ignorância, começar a falar que a física quântica está comprovando o espiritismo. E não existe nenhum estudo dentro do campo da mecânica quântica, dentro do campo do que se diz ciência, que prove qualquer coisa que tenha a ver com o espiritismo. No máximo, a gente tem uma galerinha como Fritjof Capra, que não é considerado mais cientista, porque só é considerado cientista quem produz conhecimento. Não é só quem escreve livro, ele virou escritor, conferencista. Mas no momento em que ele para de produzir conhecimento e publicar em revistas especializadas, atendendo aos requisitos científicos, né, do nosso tempo e dessas publicações, ele deixa de ser cientista. Então Capra, o Goswami, a partir do momento que ele para de publicar aquilo em revista especializada, ele parou de produzir ciência. Então esse conhecimento, voltou, Marta? Voltou? Esse conhecimento, ele precisa ser levado em conta para que a gente entenda o que é fazer ciência. Senão a gente vai pegar as obras do Goswami, que diz respeito a um conhecimento do hinduísmo, e vai tentar aplicar o espiritismo, o que é uma ignorância epistemológica. A gente vai pegar obras de Hermance Dufour e achar que elas estão, né, de acordo com a ciência da época. Ou a gente vai repetir, como se repete hoje, né, que o que Joana de Ângeles propôs é uma psicologia, no sentido científico, espírita. Será que é mesmo? Quantos psicólogos espíritas verdadeiramente produziram obras críticas sobre a obra de Joana de Ângeles, ao invés de obras apologéticas, que é o que a gente mais vê. Obra apologética é aquela que aceita como verdade um conhecimento e o divulga, pura e simplesmente, vinculando, misturando, mesclando com outros saberes. Isso não justifica ela como nem psicologia, nem como ciência. Então a gente veja, toda essa discussão seria para a gente entrar naquilo que nós podemos chamar de condições de possibilidade do espiritismo como ciência contemporânea. Toda essa minha discussão, que eu pretendia fazer em apenas 1 hora, ela tem por finalidade trazer essa provocação de que nós precisamos voltar a discutir as condições de possibilidade da ciência espírita, respeitando o conhecimento da época. Porque Kardec ele é muito claro, né, na Gênese. No momento em que o espiritismo deixar de caminhar para e passo com a ciência, deixe o espiritismo e fique com a ciência. Ele foi muito claro. No momento em que Kardec morre e o movimento espírita se desorganiza, a ciência espírita morre com Kardec. Ela tem alguns espasmos, como com Delane, ela tem um espasmo, né, que tenta ali com Herculano Pires e tudo que é fomentado à sua época, mas são espasmos. Ela não se consolida, ela não retoma, ela não encontra um centro aglutinador, ela não encontra um modo de reproduzir-se. Ou como Lamartine, também Júnior, é um espasmo de tentativa de produção científica dentro do espiritismo. É um espasmo. A gente precisa retomar essa discussão. A gente precisa sair desse infantilismo de achar que Kardec está ultrapassado e voltar a estudar Kardec. Porque, como eu dizia, um autor contemporâneo nosso chamado Sonu Chandasani, né, que trabalha na área, ele se me recordo bem agora, ele é professor da Universidade de Cambridge, não lembro agora com certeza, na Inglaterra. Então, ele, sendo da área da história das ciências, da história da psicologia e da psicologia, né,
analítica, psicologia complexa ou psicologia junguiana, como é conhecida, ele encontra em Kardec, ele reconhece em Kardec um valor científico. Por quê? Porque à sua época ele foi o único a pensar, né, e abrir as portas para uma análise psicológica no campo da ciência do fenômeno mediúnico. Não por acaso Kardec intitula sua revista, né, espírita de Jornal de Estudos Psicológicos. Então a gente precisa resgatar isso, essas discussões, estruturar esse saber, disseminar esse saber, como diria Herculano Pires, criar uma cultura espírita, não é uma cultura espiritólica como temos hoje, uma cultura espiritólica que não pensa, que não raciocina, que aceita, né, as opiniões dos espíritos como verdade revelada, para a gente tentar, a partir dessa criação, dessa comunidade espírita, verdadeira e genuinamente espírita, compenetrada dos ensinos fundamentais do espiritismo, das propostas da visão de mundo que Kardec trazia, e contextualizando com o desenvolvimento da ciência, da filosofia da mente, com todo o conhecimento científico da época, trazer esse conhecimento do espiritismo para discutir com a ciência hoje. Isso é reabilitar, tentar reabilitar o espiritismo como ciência. Mas eu só faço isso quando eu absorvo, quando eu estudo em profundidade, quando eu domino as ferramentas epistemológicas elaboradas, né, metodológicas, elaboradas por Kardec, filosóficas, quando eu tenho uma compreensão do desenvolvimento histórico, né, acompanhando o abandono do espiritismo, dos grupos espíritas, caindo ali no mero religiosismo, uma papagaiada que foge da proposta, né, de autonomia, de educação do espiritismo. Quando você consegue construir uma comunidade que tem isso em mente, você tem possibilidades de reabilitar a discussão entre espiritismo e ciência. Só que a gente precisa de tudo isso. Herculano Pires já denunciava isso na década de 50. No livro dele, O Espírito e o Tempo, no final, naquilo que ele chama de antropologia espírita, ele vai falar sobre o papel da cultura. E o fato de que a gente não tem uma cultura madura acerca do espiritismo. Nós agimos como crianças mimadas, inseguras, porque é assim que a gente é educado até hoje. E os espíritos que se aproveitaram da nossa infantilidade intelectual, no sentido espírita, queriam e querem ainda isso. Desejam que essa confusão se mantenha. Desejam que esse estado de coisas perpetue-se. Por quê? Porque é mais fácil para eles prender-nos num comportamento infantil, imaturo, né, que está dependente desse religiosismo. Veja que Kardec, Erasto, né? Erasto vai trazer essa afirmação na Revista Espírita de 1863. Ele vai dizer assim, veja a conclamação de Erasto para nós espíritas, mas isso em 1863. A luta os espera. Não serão martirizados corporalmente como nos primeiros tempos da Igreja. Nem se levantarão fogueiras homicidas como na Idade Média, mas os torturarão moralmente. Serão montadas armadilhas, emboscadas ainda mais perigosas quando nelas forem utilizadas mãos amigas. A gente vê isso hoje, quando grupos espíritas, né, começam a deturpar o espiritismo porque colocam suas ideologias partidárias à frente das discussões espíritas. A discussão espírita não serve como leme que vai nos direcionar para os caminhos utilizando essa visão de mundo. Porque a gente sabe que essa diversidade ela nunca vai acabar. Então vai ter pessoas que se aproximam muito mais de uma ideologia como a gente entende, né? Mas aí a gente precisa entender no sentido lato, não no sentido estrito, não nesse sentido pervertido. De uma ideologia mais à esquerda, né? Com uma perspectiva de um socialismo utópico. Ou espíritas que se alinham muito mais a um liberalismo, né, que de certa forma o espiritismo ele tangencia discussões entre ambos os aspectos. O espiritismo nem é apenas um defensor do liberalismo econômico, né, nem tanto cai na fantasia do socialismo utópico, que é utópico justamente pela dificuldade, né, pela impossibilidade de se realizar. O espiritismo tenta um meio caminho, só que através de uma perspectiva experimental,
de uma análise do discurso. Então a gente vê hoje espíritas aí discutindo na internet, que estão muito mais discutindo os seus fanatismos partidários do que a doutrina em si. E aí cada um quer cooptar. Porque a doutrina é naturalmente de esquerda, ou a doutrina é naturalmente de direita. E cai no mesmo erro que caía a época de Kardec, na França, com todas as problemáticas que envolviam o seu contexto de época. Mas aí, veja, ele continua. Serão montadas armadilhas e emboscadas ainda mais perigosas quando nelas forem utilizadas mãos amigas. Kardec tem um texto, acho que é esse texto aqui. Tem um outro texto que ele vai falar sobre amigos inábeis. Eu acho que é 1864. Não lembro exatamente aqui o nome do texto, mas depois eu posso postar no comentário, né, esse vídeo que fica no IGTV, ele dá pra gente botar um textinho. Então lá eu vou indicar esse texto que eu estou tentando lembrar aqui e não consegui. Então, continuando com Erasto. Agirão na sombra. A gente percebe que a moda do cancelamento e do assassinato de reputação hoje caminha muito nisso, né? As pessoas têm sua reputação assassinada dentro dos centros espíritas na sombra, porque ninguém nunca diz nada a Ilhas Claras. Por exemplo, já teve um período em que pessoas de um determinado centro não me convidaram mais para dar palestras lá, porque eu ousei trazer uma perspectiva crítica, né, conforme preconiza o Espiritismo. E isso chocou as sensibilidades dessas pessoas. Então elas, né, agiram na sombra. Elas simplesmente me censuraram e me silenciaram. Ou seja, naquele centro eu nunca mais teria voz. Agiram nas sombras. Percebem? Receberão golpes sem saber de onde estão vindo e serão atingidos em pleno peito pelas flechas envenenadas da calúnia. A gente não vê isso aqui, né, no movimento espírita. Ninguém sendo caluniado, né? Avaliem aí. Nada faltará às suas dores. Suscitarão deserções em suas fileiras e pretensos espíritas, perdidos pelo orgulho e pela vaidade, vão se apresentar como independentes. Veja aqui, ó. Vão se apresentar como independentes, exclamando: somos nós que estamos no caminho reto, a fim de que vossos adversários natos possam dizer: vejam como se dizem unidos. Tentarão semear o joio entre os grupos, provocando a formação de grupos dissidentes. Arrastarão seus médiuns para fazê-los entrar no mau caminho, ou desviá-los de frequentarem grupos sérios. Quando os médiuns, né, saem dos grupos sérios espíritas porque não conseguem impor-se como médium principal, como médium que recebe o dirigente espiritual da casa, né, como médium psicógrafo, e funda o próprio centro, funda a própria editora para ser o dono, para ser o manda-chuva, para ser ele quem dita as normas ali, porque ele é o único certo. Ele é a criança mimada, o adulto que não cresceu. Então ele não consegue escutar um não. Ele é melindroso. Alguns serão intimidados. Veja, quantos irmãos hoje não são intimidados de apresentar-se, de expor sua opinião, quando ela não é conveniente para uma pequena ou grande opinião geral, errada ou certa. Outros serão dominados. Todas as fraquezas serão exploradas. Depois, não esqueçam que alguns enxergaram no Espiritismo um papel a desempenhar. E um papel principal. Temos aí palestrante, né? Temos palestrante endossado pela nossa Federativa Nacional, que se diz sucessor, né? Já é tido como sucessor de médium famoso. Que sentem hoje mais de uma desilusão em suas ambições. Vão prometer de um lado o que não podem encontrar do outro. Depois, enfim, com o dinheiro, tão poderoso em seu século atrasado, não poderão encontrar comparsas para representar comédias indignas, com o objetivo de lançar o descrédito e o ridículo sobre a doutrina. Né? Ridículo esse, por exemplo, que foi tentado imputar a doutrina
né? No caso de João de Deus, por exemplo, que não era espírita, era espiritualista, ganhava dinheiro, como foi provado aí, né? Tal caso tem documentário sendo produzido, as acusações de violência sexual, estupro em casos. Então veja, em muitos momentos espíritas desavisados afirmaram ser esse indivíduo sendo espírita. E o que acontece? Quando um médium desses cai, quem cai junto na opinião pública? O espiritismo. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente afirma que o espiritismo é isso ou aquilo. Porque a gente pode estar dando um tiro no pé do próprio espiritismo. Precisa tomar cuidado. A gente respeita todas essas pessoas que se apresentam, sejam elas médiuns, palestrantes, independente se concordamos ou não com as opiniões deles. Respeitamos. Mas a questão é, se a gente quer alcançar uma maturidade do conhecimento espírita para ressuscitar ele enquanto filosofia, enquanto ciência, em suas consequências morais, a gente precisa voltar, como diria Herculano Pires, talvez para o Mobral espírita. A gente precisa reconhecer a nossa vaidade, reconhecer a nossa ignorância e voltar a estudar o espiritismo com toda a seriedade possível em Kardec. Porque ele continua e continuará sendo a nossa bússola. A importância de Kardec não é ter sido um mero codificador que pega um conhecimento, que organiza e publica. Kardec, como eu disse, foi o nosso primeiro intelectual espírita, foi o nosso primeiro comunicador espírita, foi o nosso primeiro jornalista espírita, foi o nosso primeiro pesquisador espírita. Então o Kardec que normalmente a gente conhece no movimento espírita não é nem 1/3 do Kardec verdadeiro. Então quando a gente se propõe a conversar e propõe a papaguear que o espiritismo é ciência, reconheçamos. O espiritismo foi ciência ao tempo de Kardec. Depois de Kardec, não existe mais ciência espírita. Até porque, quando jogaram uma pá de cal, né, na evocação como um recurso metodológico para questionamento dos espíritos e produção de conhecimento, produzimos ainda um novo enterro do espiritismo enquanto ciência. Porque não há produção de conhecimento sem compreensão de que esse conhecimento vindo dos espíritos e que precisa ser processado, analisado, maturado, ele vem através de duas perspectivas. De uma produção espontânea dos espíritos e provocada. E você só pode provocar esse conhecimento através de evocação. Se isso não fosse importante, Kardec não teria escrito 2 a 3 capítulos no Livro dos Médiuns exclusivamente para tratar desse assunto. Identidade dos espíritos, sobre as evocações e sobre mistificações, né, e fascinação. Então Kardec escreveu 3 capítulos em específico para tratar do fenômeno das evocações. E a gente, por conta da opinião de um único espírito, através de um único médium, a gente acha que as evocações já passaram. São da época de Kardec, não serve mais. Então, se já não existia ciência espírita, qualquer tentativa de retomar a produção, de retomar a pesquisa, foi enterrada, porque os espíritas aceitaram aquela opinião de um único espírito como verdade absoluta, como verdade revelada. Então, falar de ciência espírita hoje é falar de algo do século XIX. Não é falar de algo que tem condições de discutir com a ciência da época. Eu espero que com essas provocações eu tenha trazido aqui, né, algumas ideias, algumas questões para que todo mundo, né, possa aí fazer as suas leituras, fazer a sua crítica, a sua análise crítica, né, opinar, questionar. Fiquem à vontade para fazer isso. O vídeo vai estar disponível, né, no nosso IG. E aí vocês fiquem à vontade para questionar. Como dissemos, respeitamos as pessoas que pensam diferente, inspirados inclusive em Kardec. Respeitamos os médiuns famosos, né, que embora não tenhamos mencionado nenhum nome, talvez para algumas pessoas haja indícios, elas possam, né, associar a algum fulano ou fulano, não tem um fulano específico, né? Mas nesse sentido, toda a nossa fala é no sentido de convocar cada um de nós para pensar criticamente o Espiritismo.
Obrigado a todos, eu ultrapassei verdadeiramente o tempo que eu queria, mas eu espero que tenha sido bastante instrutivo, tenha sido bastante educativo, e a gente vai seguir, né? Daqui a 15 dias tem uma nova palestra, tem uma nova live, né? Para a gente dialogar um pouco mais sobre esse tema. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.